Bom dia a todos e a todas, agradecendo a presença aqui nessa manhã de sábado. Eu quero dizer aqui em meu nome, em nome da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, em nome da Firjan, Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, que aqui está representada pelo companheiro Mauro Viegas, presidente do Conselho de Infraestrutura, conselheiros, diretores da Firjan, companheiros nossos. Quero agradecer muito também a Ana Toni, presidente do Greenpeace, a Marilene, que está aqui conosco, do Instituto Estadual do Meio Ambiente do Rio de Janeiro, ao nosso secretário Júlio Lopes, secretário de Transporte do Rio de Janeiro, ao meu companheiro Benjamin Steinbrück, primeiro vice-presidente da Fiesp, Fábio Feldman, enfim, tantas personalidades, amigos, por estarem aqui nessa manhã como palestrantes, nessa mesa redonda de conversa sadia, conversa faz bem ao mundo, conversa faz bem às pessoas, ao planeta. Todos nós, sem dúvida nenhuma, queremos a mesma coisa. Todos nós queremos a sustentabilidade. Todos nós queremos o desenvolvimento sustentável. E nós temos que lembrar que quando se tem falta de um prato de comida a alguém, não se tem sustentabilidade. Quando não se tem emprego, não se tem sustentabilidade. E quando se tem condições de desenvolvimento, desrespeitando rios, ar, solo, mar, florestas, não se tem sustentabilidade. Então, o que nós todos queremos é a verdadeira sustentabilidade, é o respeito ao meio ambiente, é o equilíbrio do econômico, do social e do ambiental, dando oportunidade às pessoas, mas com respeito ao nosso planeta, porque o que mais importa no mundo são as pessoas. E nós não queremos que o nosso próprio planeta seja destruído, nós não queremos prejudicar nossa própria saúde. Então é fundamental que não se abra mão da sustentabilidade em toda a sua plenitude. E é muito importante uma mesa como essa. Uma mesa que possa ter pessoas com pontos de vista diferentes, com visões diversas, ter o contraditório, mas todos querem a mesma coisa. Todos querem a sustentabilidade. E quando se senta em volta de uma mesa redonda, quando se discute de forma transparente, correta, honesta, e querendo realmente que as coisas aconteçam, a gente muda as coisas para valer. A gente modifica o mundo. E para mostrar a importância desta união, de todos nós, esta união de governo, de sociedade, de ONGs, de indústria, trabalhadores, homens, mulheres, jovens há mais tempo, enfim, de todos nós, e que quando nós queremos para valer alguma coisa, e se nós estivermos unidos em torno desse objetivo, as coisas caminham e caminham bem, nós vamos ter uma rápida cerimônia aqui, que simboliza um pouco isso que eu estou falando. Agradeço a todos, desejo um ótimo fórum de debates nessa manhã, e pediria para nós iniciarmos esta rápida cerimônia. Precisamos de 100 pessoas. 100 pessoas com o mesmo propósito. Vamos, ao mesmo tempo, apertar um botão que está instalado na lateral da mesa. Assim, vamos dar início aos nossos trabalhos. Eu passo a palavra ao companheiro Benjamin Steinbrück, que vai coordenar os trabalhos nessa manhã. Muito obrigado a todos. Bom, primeiramente, agradecendo a presença de todos e da satisfação de estar aqui com vocês
nesse evento que nós acompanhamos há bastante tempo, e queria cumprimentar todos que participaram da organização aqui, porque realmente eu cheguei aqui ontem à noite e fiquei encantado, e mais ainda aqui dentro, e com essa abertura ainda do trabalho que foi feito. Então, todos aqueles que se ocuparam arduamente durante esses últimos dias, últimos meses, com relação a esse evento, a Firjan, a Fiesp, a Prefeitura do Rio, a Globo, e todos, a Fundação Roberto Marinho, todos aqueles que se empenharam, realmente dizer da minha surpresa com a beleza e a organização desse evento. Então, a ideia é que a gente vai fazer um pouquinho informal a estrutura do evento. Eu e o Fábio Feldman aqui vamos coordenar o andamento do trabalho, mas dizer que nós estaríamos dispostos a flexibilizar um pouquinho, no sentido de todos terem chance da palavra e também depois as perguntas. Então, para agilizar aí, tentar recuperar um pouquinho o nosso atraso, eu vou passar a palavra ao Fábio, e daí nós vamos conduzindo de forma conjunta. Vamos passar para o Tasso, que vai fazer uma pequena apresentação. O Caio Kochweiser está a caminho, mas já mandou um SMS que está no aterro do Flamengo. Tasso, por favor. Uma ideia que a gente deu o tom que inspirou organizar essa mesa. Eu começaria dizendo que não tem muito segredo. Talvez o primeiro, não sei se o principal, mas talvez o primeiro dos desafios do desenvolvimento sustentável é a erradicação o mais rápido possível da miséria absoluta no planeta. Desafio de todos nós. Apesar da gente ter avançado muito nas metas do milênio, no último século principalmente, a gente ainda tem 2,6 bilhões de pessoas sem saneamento básico, 1,4 bilhões de pessoas sem acesso à eletricidade e outros 800 milhões sem acesso à água potável e habitação segura. 2 bilhões de pessoas no mundo vivem com menos de $2 por dia. A gente não tem dúvida de que o mundo possui os recursos, as capacidades e talvez até a indignação necessária para que essas situações extremas sejam suprimidas o mais rápido possível. Para fazê-lo, obviamente, supõe-se que precisaremos de materiais e infraestrutura para erguer escolas, universidades, hospitais, estradas, fábricas, armazéns, centrais hidrelétricas, parques e toda a sorte de equipamentos necessários para uma vida civilizada e de bem-estar. Esse, contudo, não é talvez o principal desafio que enfrentam as empresas e os setores responsáveis pelo fornecimento de infraestrutura dos processos de desenvolvimento. Mobilizar materiais e infraestrutura para lutar contra a miséria não é simples, mas é algo que está na nossa zona de conforto, aquilo que sabemos fazer. Há pelo menos 2 outros desafios que são igualmente urgentes e que estamos aprendendo a lidar com eles. O primeiro deles consiste em oferecer de maneira cada vez menos impactante os componentes materiais para a nossa infraestrutura. Na mineração, na extração de combustíveis fósseis, na oferta de energia renovável, de aço, borracha, vidro. A sociedade hoje exige um rastreamento dos processos produtivos em que a sua pegada de carbono, de água, de materiais, de solo, seus impactos sobre a biodiversidade sejam não apenas cada vez menores, mas também cada vez mais visíveis e transparentes. Progredimos bastante nos últimos anos. De 92 para cá, para cada unidade de valor na economia mundial, nós produzimos essa unidade com 23% menos gases de efeito estufa e 21% menos materiais. É um avanço importante. Mas é preciso fazer mais do que isso. E talvez esse seja um segundo desafio, o desafio da ecoeficiência. Apesar de termos tido esse avanço com a redução da intensidade de emissões de gases de efeito estufa e de materiais, por exemplo, de uso de materiais, por exemplo,
De 92 para cá, as emissões totais de gás de efeito estufa aumentaram 41%. O uso de materiais aumentou 39%. Então, ainda que sejamos mais eficientes, é bastante insuficiente. E o que significa esse contraste entre os ganhos da ecoeficiência e o aumento do consumo de materiais e de emissões? Significa que a pesquisa científica e sua aplicação tecnológica não conseguem contrabalancear a pressão que o crescimento da produção e do consumo exerce sobre os ecossistemas e os processos ecológicos. A ciência indica que a humanidade já ultrapassou algumas das fronteiras, além das quais a própria vida está ameaçada. Um estudo famoso e recente, publicado na Nature, por Academia de Ciência na Suécia, demonstra que dos 9 principais processos que regem a vida no planeta, em 3 deles, nós já ultrapassamos a capacidade do planeta renová-lo e reconstituí-lo. Como o aquecimento global, a erosão da biodiversidade e o ciclo de nitrogênio. O resultado se exprime numa constatação em que convergem vários trabalhos de consultorias internacionais, de ONGs, de academias de ciência. O declínio do preço das commodities agrícolas e minerais que marcaram o século XX foi revertido nos primeiros anos do século XXI, introduzindo uma volatilidade com tendência de alta que amplia de forma extraordinária os riscos para os negócios. Os impactos ambientais se tornam impactos sociais e se tornam também impactos econômicos. Nossa equação, portanto, consiste em melhorar e acelerar a produção e o uso das infraestruturas da energia, dos materiais necessários à erradicação da pobreza. Para isso, não há dúvida que temos que fazer melhor e certamente temos que fazer mais. Ampliar o acesso ao saneamento, à água, à energia e aos serviços indispensáveis ao desenvolvimento da saúde, da educação, em cidades melhores e mais sustentáveis. Mas, ao mesmo tempo, e talvez essa seja uma grande dificuldade, talvez a maior das dificuldades, além de fazer melhor, fazer mais, é necessário fazer diferente, de maneira mais sustentável. A insustentabilidade da mobilidade nas grandes cidades, por exemplo, não pode ser dissociada da produção global anual de 70 milhões de automóveis, que, aliás, é o quanto cresce a população mundial por ano. É necessário, claro, aumentar a eficiência dos veículos, mas as maiores oportunidades de negócio para o setor de infraestrutura estarão em sua capacidade de oferecer à sociedade produtos cujo uso contribua efetivamente para aumentar o seu bem-estar. No caso dos transportes, por exemplo, bens que garantam real mobilidade e, ao mesmo tempo, melhorem a qualidade de vida. Que o processo de desenvolvimento necessita de materiais e infraestrutura está fora de dúvida. O que os principais documentos produzidos para a Rio 92, pelas Nações Unidas, aliás, para a Rio +20 agora, pelas Nações Unidas, pelas grandes consultorias globais, pelas organizações da sociedade civil, colocam em questão não apenas a maneira de produzir esses materiais e essas infraestruturas. É o seu próprio destino, a sua finalidade, a sua capacidade de resultar não apenas na criação de empregos e arrecadação de impostos, mas também em produtos e serviços que propiciem uma vida melhor. No mundo com 3 bilhões de habitantes, talvez fosse possível atender à urgência de se emancipar os que estão em situação de pobreza e, ao mesmo tempo, manter intactos os padrões de consumo que marcam a vida, que estão plenamente inseridos nos mercados modernos. Mas no mundo com 7 bilhões de pessoas, caminhando talvez para 10 bilhões de pessoas, será necessário repensar a maneira como a sociedade utiliza as infraestruturas e os materiais do seu desenvolvimento. E o papel das empresas nesse novo desenho estratégico é crucial. Este não é um horizonte de paralisia. Aliás, as empresas detêm o conhecimento mais relevante para que o uso de materiais, energia e de recursos bióticos esteja de fato a serviço do desenvolvimento sustentável na sociedade contemporânea. Este não é um horizonte de paralisia ou medo. Ao contrário, é um encontro fascinante entre as capacidades técnicas e as iniciativas dos empreendedores. Por um lado, e por outro lado, as inspirações sociais legítimas que só podem ser atendidas no respeito aos limites dos ecossistemas. Esse é o pano de fundo para a discussão que a gente coloca aqui hoje. Qual o papel dos materiais, da infraestrutura e da indústria
para ser o construtor de uma economia justa e sustentável que nos leve ao rumo do desenvolvimento sustentável. Bom, eu vou seguir a ordem aqui. O Caio não está, vou passar a palavra para a Anatone. Anatone, para quem não conhece, a Anatone está na área de sustentabilidade, meio ambiente, enfim, há muitos anos. Até recentemente ela era diretora da Fundação Ford no Brasil. Eu conheci a Anatone quando ela era da ActionAid, que é uma entidade fora do Brasil, ela morou muito fora do Brasil. E agora a Anatone, para a honra de todos os brasileiros, é presidente do Board Internacional do Greenpeace. Ou seja, a Anatone é uma das poucas pessoas aqui que tem uma visão ampla do papel da sociedade civil e qual é o caminho da sociedade civil com os outros atores na direção da sustentabilidade. Então, Ana, com muito prazer, passo a palavra para você. Bom dia. Tá. Bom dia a todos e a todas. Fábio, Benjamin, muito obrigado pelo convite. É ótimo estar aqui. Como o Fábio contou, eu estou agora presidente do Conselho do Greenpeace Internacional e acho que uma das coisas que vem a nós motivando muito uma conversa interna nossa é que aliança e estratégia queremos, podemos, devemos ou não fazer com as empresas. Isso tem sido um tema de debate interno nosso e de grande importância. Se a gente olha para o histórico, assim, acho que a relação da sociedade civil com as empresas, ele nem sempre foi uma aliança estratégica, né? Eu acho que teve aí no histórico, nos anos 80, 90, principalmente organizações como o Greenpeace, era uma relação muito de defamação em termos do Greenpeace, olhando o que estava acontecendo com algumas empresas, mostrando onde estavam os impactos ambientais do que elas faziam. E aí, sim, a empresa sentava conosco na mesa para podermos aí conversar. Nós percebemos, como organização, que isso funciona. O Greenpeace é uma organização que tem 40 anos. E, só para relembrar, o momento de maior pressão que nós normalmente fazemos é vis-à-vis os governos, porque, logicamente, acreditamos que são os governos que têm este papel de fiscalizar e assegurar a regulamentação na área ambiental. Mas percebemos com os anos que também deveríamos ir direto aí às empresas. E, nesse sentido, aumentamos cada vez mais as campanhas que temos em relação às empresas e vamos continuar, mas no sentido de fazer com que as empresas percebam a urgência do que a gente está falando. Eu acho que já é percebido, e foi falado aqui pelo Paulo ou pelo Benjamin, que hoje em dia todo mundo sabe da necessidade de estarmos indo em direção à sustentabilidade. Entretanto, como vamos chegar nessa sustentabilidade, eu acho que ainda é um tema que não está colocado e com que urgência. As ONGs, elas mudaram. Eu acho que o mundo inteiro, nós somos cada vez mais transnacionais. As ONGs têm, lógico, a ONG local, mas que sempre vai estar trabalhando em conjunto com uma ONG transnacional, grande, nacional. O que acontece com a comunidade ali no campo, perto de uma mineradora, a informação hoje em dia passa muito rápido. Então, ter um caráter de transnacional faz com que campanhas sejam cada vez mais internacionais e mais fortes. E é realmente muito fácil, hoje em dia, fazer, como eu falei, uma campanha específica sobre uma empresa. É fácil de fazer, sabemos fazer. A pergunta que nós estamos fazendo dentro do Greenpeace é o suficiente? É só isso que o papel de uma organização como o Greenpeace quer? E acreditamos que é necessário, hoje em dia, ter alianças estratégicas. Eu vou só citar alguma. Acabamos de ter uma relação muito boa agora com o Google, depois de uma campanha imensa que o Greenpeace fez com o Google, e eles acabam de se comprometer em só comprar energia eólica, de biomassa, para todo o seu trabalho. Em fazer com que o Google
se comprometa com isso, ele se torna também um aliado para pedir uma revolução energética. E é este tipo de aliança que hoje em dia a gente acredita. As ONGs são realmente muito diferentes e acho que é entender qual é o mosaico de ONG que queremos, ou de sociedade civil, mais e mais aliadas com os movimentos sociais, os trabalhadores, as mulheres, os movimentos verdes, a sociedade civil. A pergunta que eu acho que cabe para nós aqui na mesa é: qual é o legado das empresas e que legado elas querem deixar, principalmente estando aqui na Rio+20? Eu acho que vocês têm escolhas que muitos de nós que somos consumidores não têm. Vocês podem se tornar o maior fornecedor de aço para carros, ou podem deixar o legado de se tornar o maior fornecedor de aço para o transporte público. Essa é uma escolha que pode ser feita. E a pergunta que eu acho que a sociedade civil hoje em dia faz, e que aonde a gente está muito e quer muito fazer essa aliança, é: que legado é esse que vocês querem deixar aí para a sociedade, como empresas? Não é possível que assim, a sociedade civil faz uma campanha, pressiona uma empresa e a empresa reage. É este legado que a gente realmente gostaria de ter essa conversa entre os que estão aqui na mesa. Obrigado. Só um dado: o Greenpeace tem 41 anos de existência e tem praticamente 2.800.000 filiados no mundo. Tem mais filiados que a maior parte dos partidos políticos do mundo, ou pelo menos da Europa, o que mostra que é um ator social novo. Então, e mais uma vez, ter uma brasileira no board internacional do Greenpeace é um sinal da mudança do Greenpeace. Vou passar agora para Marilene Ramos. Marilene foi secretária de Meio Ambiente de São Paulo. Até gostei aqui que me puseram aqui como ex-secretário de Meio Ambiente do Rio de Janeiro. Até gostei, viu, Marilene? Enfim, vou passar para a Marilene. Hoje ela é responsável pela Agência Ambiental do Rio de Janeiro. A Marilene tem uma grande especialização em recursos hídricos, em água doce, que é um dos grandes temas dessa conferência. Na Agenda 21, a Marilene consta o capítulo 18 da Agenda 21. Então, vou passar a palavra para a Marilene e dizer que o Caio acabou de chegar, Caio Kochweiser, e depois eu passo para o Caio seguindo a ordem original. Marilene, por favor. Bom dia a todos e a todas. Agradecer o convite da Fiesp, Firjan, da CSN, para estar participando aqui dessa mesa, uma grande honra com essa variedade aí de pessoas para pensar, né? E me foi colocada uma pergunta que é como que as políticas públicas podem induzir, empurrar o setor industrial, o setor de infraestrutura, no rumo da economia verde, de uma economia mais sustentável. Bom, eu já estou do lado da mesa do setor público hoje, mas já estive do lado do setor privado. E se é uma coisa que me fascina como gestora pública, é o poder, né, que o setor público, que uma boa política pública tem de colocar as coisas no rumo certo, né, no rumo adequado. E nesse campo, especialmente, eu acho que o Estado tem seu poder regulador, né, que é o tradicional, muitas vezes entendido como comando e controle, ou como porrete, ou você faz assim, produz assim, ou vai ser punido. E tem também o papel incentivador e financiador. E é um poder, realmente um papel onde, para promover, que é o mais adequado quando se trata de promover a economia verde, entendida como uma política de proteção ambiental e uso mais racional e eficiente dos recursos naturais, de melhorar a qualidade de vida, e fazer um desenvolvimento mais inclusivo. E aí as áreas são vastíssimas, né, para nós atuarmos. Agricultura, pesca, resíduos, cidades, construções, energias renováveis, indústrias, enfim. E
pontuei aqui, um pouco, quando parei para pensar um pouquinho sobre o tema nosso, algumas áreas onde nós podemos ver o que nós estamos fazendo e até onde nós estamos errando, né, e onde nós estamos acertando. Uma questão, por exemplo, é a questão dos incentivos tributários. Obviamente que se você quer produzir carros mais eficientes, né, o poder público pode fazer isso através de tributo. Se nós queremos, incentivar energia eólica, nós podemos fazer isso como fazemos através de subsídios às tarifas de energia, a energia da eólica, para torná-la competitiva em relação às energias tradicionais. Porém, nós vemos que a economia real, né, ela exerce uma pressão sobre o poder público, sobre o governo, que é muito difícil de resistir, principalmente em momentos de crise, como nós estamos vivendo. Então, a gente vê, por exemplo, a própria Ana e o Tássio citou agora, há pouco, a questão de se nós vamos produzir mais carros ou nós vamos produzir mais transporte de massa. E aí, no Brasil, por exemplo, sempre que a crise bate, a primeira coisa é incentivar a produção de automóveis, vender mais automóveis em cidades que estão entupidas de carros, com engarrafamentos monumentais, onde nós perdemos 2, 3, 4 horas por dia para poder nos transportes, onde grande parte da população com poluição e com emissão de carbono. Então, não há nada mais contraditório, né, no momento e que nós estamos falando de desenvolvimento sustentável, de Rio+20, do que isso. Eu tenho que falar isso onde estão os setores, né, que vão ao governo, vão ao ministro da Fazenda e vão à presidente Dilma exatamente pedir isso. Porque a economia real é onde mais rapidamente a economia vai reagir. Enfim, então a gente precisa rever isso. A gente tem que rever certos incentivos. Acaso, por exemplo, aqui no estado do Rio, nós temos um incentivo para colocar, no IPVA, para colocar o sistema de gás nos carros. Nós observamos que a venda de kit gás é enorme. Em compensação, o consumo de gás não cresce no gás veicular. Por quê? Quem compra os carros de 100 mil, 200 mil, 300 mil reais, coloca um kit gás, cai o seu IPVA, mas ele vai andar, ele não vai usar num carro de altíssimo desempenho, um gás que vai reduzir o desempenho do carro dele. Então, ele acaba tendo um incentivo, e um incentivo totalmente errado, né? Outro setor importantíssimo é o setor de compras públicas. Nós tem aí um dado da OCDE que de 13% a 20% do PIB dos países é o valor das compras públicas. E hoje o Brasil já tem um decreto das chamadas compras públicas. E isso aí é um setor, uma questão que afeta diretamente o setor produtivo, a indústria. Porque uma coisa que eu, como gestora pública, que maneja um orçamento de quase R$1 bilhão por ano, as queixas dos nossos fornecedores de que a Lei 8666, a nossa lei, para quem não conhece, a lei que rege as compras do setor governamental, a lei das licitações, iguala os desiguais, iguala por baixo, porque nós não temos como diferenciar quem produz melhor. Está aí uma forma de rever a lei 8666 e parar de
igualar os desiguais, igualar por baixo, e sim, vamos igualar por cima, vamos igualar vamos incentivar quem produz melhor, quem produz com mais sustentabilidade. Então, é um setor importantíssimo. Outro setor, outra área que eu acredito muito, até por conta, como o Fábio disse, eu sempre trabalhei muito na área de recursos hídricos, é a questão de, em vez de usar só o porrete, o comando e controle, vamos usar mais instrumentos econômicos para gestão, para fazer essa gestão ambiental. Então, nós temos, por exemplo, o pagamento pelo uso da água bruta, que sempre foi um bem de livre acesso e que, num cenário de escassez, num cenário de degradação dessas águas, a compra, o pagamento pelo uso da água é uma área. Agora, temos que modelar adequadamente esses instrumentos, porque, senão, o custo de transação desses instrumentos para o próprio setor público fica tão elevado que o que você arrecada não é significativo diante daquilo que custa. Enfim, mercado de carbono é maravilhoso para usar instrumentos econômicos para a gestão, até porque tanto faz você abater uma emissão de carbono aqui ou na Mongólia, que para o planeta dá exatamente igual. Então, mas apesar disso, os nossos mecanismos de desenvolvimento, o MDL, que ficou muito na mão do setor privado, não se desenvolveu. As questões das novas tecnologias, energia, aí o Estado, como financiador, né, e incentivador, tem um papel absolutamente fundamental e pode ajudar muito a modelar adequadamente esses incentivos. E, por fim, meu tempo já está esgotado, é só falar de PIB verde, que é uma forma nós temos que mudar a forma que nós contabilizamos as riquezas do país. O país não pode ser contabilizado a sua riqueza pelo número de celulares que nós temos, de quase um celular por habitante. Mas nós precisamos modelar qual a riqueza natural que nós temos, como é que é o nosso saneamento, né? Eu digo sempre, o Brasil hoje é absolutamente vergonhoso a relação entre o nosso desenvolvimento econômico e o nosso desenvolvimento sanitário. Bom, eu queria aproveitar aqui e quebrar um pouquinho, já que a Ana falou e a Marilene também, a questão de fabricar aço, a gente fabrica aço, é verdade. Agora, se ele é dirigido para o setor privado ou o setor público, aí é uma questão de política de governo. O Júlio Lopes, nosso amigo aqui, secretário, está aqui, e, para nós, quanto mais transporte público tiver, melhor é. Quer dizer, essa questão de direcionar para privado ou público é realmente uma questão de governo, e cada governo tem a sua política. A Ana também falou que o Greenpeace está numa discussão se vale a pena falar com as empresas ou não, né? Que tem uma discussão maior lá dentro e tal. Sempre vale a pena. Eu acho que a gente tem que intensificar cada vez mais, e eu acho que realmente agora o que a gente está tendo é uma mutação muito rápida da maneira de pensar. A minha geração, eventualmente, há 20 anos atrás ou 30 anos atrás, a ecologia, a sustentabilidade era uma coisa assim meia exótica, né? Um pouco distante. Hoje, a gente é pressionado por ela. Quer dizer, na minha casa eu tenho 4 filhos, está aqui a Vitória, a Alessandra, o Mendel, o Felipe está em São Paulo, mas os caras, na verdade, é o contrário, né? Quer dizer, eles são verdadeiros terroristas no bom sentido, no sentido de se colocar do lado oposto. Então, compra uma fazenda, pai, é para preservar, não é para mexer, não interessa investimento, nada, é preservar. Produzir, tem um rio, você está vendo o rio? Como é que você faz com o rio? Você não está sujando o rio, né, pai? Então, o questionamento que a gente tem hoje nas nossas casas é uma coisa completamente diferente do que 30 anos atrás. E era legal, você falou da parte do setor do lado privado, assim, né, e do lado público, a Marilene falou, a gente vive esse negócio aqui diariamente. Então, essa proximidade eu acho que é fundamental. Cada vez mais a gente tem que estar perto, porque, na verdade, a decisão está dentro de nós. E a discussão também.
Quando eu acordo de manhã, eu já acordo pressionado. Quer dizer, é uma coisa fantástica. A gente está lá, eu tenho que justificar o que eu estou fazendo dentro de casa, antes de sair. Então, é uma realidade completamente diferente hoje. Não, só para esclarecer, o Greenpeace senta com a empresa há mais de 2 décadas. Assim, a discussão, sentar, conversar. Toda vez que se faz pressão numa empresa, a gente primeiro senta, negocia. Isso a gente já faz. O que a gente está fazendo hoje em dia é esse tipo de conversa, ótimo. Estamos ganhando todo dia alguma batalha, alguma campanha aqui no Japão, nos Estados Unidos, na Inglaterra. Isso sempre acontece. Como é que a gente monta alianças estratégicas na qual organizações como o Greenpeace, o Movimento de Mulheres, juntos pedem para esses incentivos que você acabou de falar, seja dos governos, que juntos peçam para ter mais energia de biomassa. Então, assim, é a qualidade do sentar junto que a gente hoje em dia quer. Não, a gente está todo mundo ganhando pequenas vitórias, as empresas realmente estão se mudando, mas, como o Tássio disse, simplesmente não é o suficiente. Agora, você colocou, se você me permite, que o aço depende do governo. Me parece que você está colocando como se as empresas não têm o poder de escolha, não têm o poder de influência, e a gente sabe que isso também não é verdade. Todos nós somos participantes como consumidores ou como as empresas. A pergunta que ainda me fica fico feliz que a sua filha e seu filho façam pressão todos os dias. Eu gostaria que você acordasse e quisesse fazer pressão, você próprio. Esse que seria o meu sonho de consumo. Aí não dá, Ana, aí é exagerado, desproporcional. Aí é muito radical. Eu só queria fazer uma observação, é que o Greenpeace não recebe dinheiro nem de governo, nem de empresa. Essa é a característica principal do Greenpeace, quer dizer, o financiamento básico do Greenpeace é dos filiados do Greenpeace. Eu acho que, a propósito, vocês estão falando, existe muita pesquisa, não é? Muita pesquisa, muito discurso, muitas sugestões e ações, né, no sentido da mudança ambiental global e seus impactos. E eu acho que o Benjamin tocou num ponto muito importante, que é uma mutação muito rápida, realmente, que está se passando para todo mundo, E o que eu gostaria, acho que ainda há muita coisa por fazer e que nós não sabemos como fazer. Essa, eu acho que é uma constatação. Muita discurso, muita sugestão, mas muita coisa nós não sabemos ainda. Então, a ciência, inclusive, hoje, é uma ciência muito tecnificada, muito tecnocrata. Nós temos que sair, estou falando porque eu sou da área de pesquisa acadêmica, e eu gostaria de ouvir dos industriais, efetivamente, porque todo mundo está dando sugestões. Gostaria de ouvir dos industriais, um pouco como a Ana falou, não é? Como vocês estão sentindo este impacto? Porque isso é uma coisa crucial, não é? Estão entendendo? Eu acho que vocês têm que ajudar, inclusive, de dizer como a indústria está sendo afetada, porque muito discurso de cima vem de cima. Nós vamos ouvir o que vocês têm a dizer, o impacto efetivo da crise ambiental e da crise econômica, porque nós não vamos poder separar tanto, né, a questão ambiental da questão econômico-financeira. Então, esse depoimento eu até gostaria de ouvir aqui nessa nossa conversa. Obrigada. Muito bem, eu vou passar para o Caio e dizer o seguinte, Gana, a gente está ganhando as batalhas e estamos perdendo a guerra para preservar o planeta. Esse é o grande desafio. Caio é brasileiro, nascido aqui no Brasil, depois foi para a Alemanha, a família veio entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. O avô do Caio foi ministro da República de Weimar, até saiu um artigo de um discurso dele contra o Hitler de 1919, e depois o Caio foi para os Estados Unidos, foi um dos criadores, junto com o McNamara, do Banco Mundial, se transformou, saiu do Banco Mundial, foi ser vice-ministro da Fazenda do governo alemão, e recentemente ele foi vice-presidente de uma comissão montada pelo Ban Ki-moon
para discutir o financiamento em relação à mudança do clima. E o Caio é casado aqui com a Marita, que eu até convidei para a mesa. Marita, aquela moça simpática, levanta a Marita aqui. A Marita foi a primeira pessoa responsável por o primeiro projeto do Banco Mundial de Meio Ambiente. E ela fez doutorado em Candomblé na década de 70. Então, quer dizer, e ela está criando um Museu da Amazônia, pegando todos os documentos que pessoas como ela têm desde a década de 70 da Amazônia. Então, Caio é vice-presidente do Banco Mundial, ele criou um Conselho de Mudança do Clima no Banco Mundial, no Banco Alemão, que estuda as oportunidades, inclusive, no tema de mudança do clima, no sentido dessa aliança entre setor empresarial, sociedade civil, comunidade científica, enfim. Caio, muita honra de ter você aqui com a palavra. Obrigado, Fábio. First of all, I would like to thank Benjamin and Fábio for inviting me, and actually congratulate you, Benjamin, that you, as a very successful natural resource company, show leadership in this critical area of sustainability, green growth, and paradigm shift that our future world requires. Coming from the financial industry, I was asked to talk about climate and sustainability finance, as was just said by Berta, at a time of enormous economic challenges to the global community. And I will do it from a global perspective. Let me also say that I'm very glad that Fábio is on the Climate Change Advisory Board of Deutsche Bank, the global one. And we have another member and speaker will follow me from this advisory board. In a sense, I mean, it is very significant that we meet at the Rio Plus 20 conference at a time where the short-term crisis that faces the global economy draws away the attention of politicians from the longer-term crisis that might be even more catastrophic, that will hit us down the road on sustainability and climate change. It is a critical decade for turning around CO2 accumulation, we all know that. Yet it is a decade where I see a very suboptimal global growth. The crisis in Europe, it becomes even deeper as we speak. The American economy will recover only with many soft patches. Even in the emerging markets, Brazil included, China, India, growth is coming down. So it will be a very difficult decade for the global economy, but at the same time, it's a critical one for climate. So how do we turn this crisis into an opportunity? That's the first point I just want to make briefly. There is, of course, the opportunity when you move from crisis to transformation and new drivers of growth for the global economy to make this into an opportunity. We will face, on top of the climate change crisis, with 3 billion new entrants to the middle class in the next 20 years in the global community, also a major natural resource constraint, and these natural resources are interconnected: food, water, energy. So unless we do substantially better in natural resource efficiency, the way we use these natural resources, we have yet another crisis down the road. But in that natural resource efficiency, new infrastructure that is far more efficient and innovative in using these natural resources, and in new carbon technologies, of course, also lies the opportunity of finding the new drivers of growth. And in a very broad paradigm sense, I think the way the IT revolution, when the Americans had decided many decades ago to put a man on the moon, which propelled the IT revolution, which in turn propelled faster growth, we have that same opportunity now in the low-carbon economy and in green growth. Now, quite a bit has been achieved, of course. It's not all negative. While expectations have not been met, let's look at just a few numbers. 140 billion have flown under the clean development mechanism that was set up and first mentioned the Kyoto Protocol
to 3,500 registered CDM projects around the world. We have now a level of almost 100 billion annually in broadly defined climate finance globally, flowing from the developed to the developing world. Of this one, about 20% is public funding that in turn triggers more than 50%, 55 billion in private investment, plus 20 billion from the bilateral and multilateral development banks. This is a large number. And maybe even more impressive is the number last year globally. We had $260 billion invested in clean energy alone. 260 billion in 1 year. Let me, not to be long, just mention one other example, public-private partnerships. We have increasingly development banks, BNDES included, leveraging up private investment. And this is, I think, should be one of the major outcomes of Rio. I will mention at the end a new initiative. Deutsche Bank research shows that companies that take environmental, social, and governance factors into their corporate strategies benefit from lower cost of capital. That's a very powerful message. It shows that the market begins to recognize that such companies are longer term at lower risk. The 1,000 more investors of 30 trillion of assets under management who have committed to UN principles for responsible investing will have that benefit by the markets. That's a fact. The risk-adjusted returns in the minds of investors are coming down. Now, how do we go forward based on this challenge and based on these numbers? Obviously, the best would be at the macro level in countries to establish something that comes close to a carbon price. That would drive it. But obviously, we are not making rapid progress on that. Although I would like to mention that now, beyond the European ETS, we have just Australia in 2 weeks' time coming in with a carbon price, coming in with a carbon system. California is moving on it. China has 7 pilot cap-and-trade schemes. So whether it's through tax or cap-and-trade, the direction of establishing carbon prices, that's what business needs. Give us a carbon price and we will deliver a different economy. That's at the macro level. Secondly, we see more and more countries that take green growth as a paradigm shift, and Brazil is also working on it, into their planning process. China is perhaps the most advanced. When you look at the 12th five-year plan, 4 of the key industries for the future identified have to do, broadly speaking, with energy efficiency, technological leapfrogging, and a different infrastructure. China wants to draw technological advantage from that so that they lead the third industrial revolution, they don't lag behind. Then thirdly, there are these public-private partnerships. I believe that we should use the enormous balance sheets of the global development banks, not only the multilateral like World Bank, but also the bilateral, BNDES, KfW, China Development Bank, to leverage up private investment. We are, Deutsche Bank, involved with a number of them. We see leverage factors of 1 to 7, 1 to 10, even 1 to 20. So $1 of public money, so to speak, triggers $20 in the best cases of private investment into green infrastructure and green growth. We cannot rely, I believe, on a global framework. The UN is very disappointing in the progress it has made. We see it in the negotiations here again. They focus increasingly on legitimacy issues, which of course are important, but not efficacy of policies. And I believe we will have to live with different systems. What are these systems? One, I believe it is that individual countries and coalitions of smaller groups of countries, as was tried on Red Tropical Rainforest, should come together and dictate the pace. I could see Europe, which is quite advanced, China that is advancing, and hopefully joined by countries like Brazil, to form such groups, coalitions of like-minded or willing countries that go ahead, establish on trade, establish on prices, the leadership that we don't get from the global community and through the UN. I would not rule out that these countries in future then will have border adjustment customs, because why should you penalize your companies, so to speak,
when others do not have a carbon price. So it's coalition of like-minded. Secondly, we in the business community, I think we have to form much more coalitions of like-minded companies that come with truly transformational technologies or projects and then go to politicians and regulators and see what they have to provide so that this works. Turning around the dynamic, not waiting for the political process. Deutsche Bank is involved in a huge project vision for 2050 for Europe with many companies like Siemens, the big utilities from France, from Italy, the North African countries, which is being 15% of electricity requirements of Europe from solar, concentrating solar power in the Sahara in the future. The technology exists, financially it's challenging but doable, politically of course complex, but that's what I mean by leadership and partnerships from the private sector. Decarbonizing the supply chain, Unilever and others are working on it, other examples of that leadership. And sovereign wealth funds, we have imbalances in savings rates now. It's not only north-south anymore. That's too simple if the UN negotiates just along those lines. Sovereign wealth funds are, of course, once you have these schemes in place, sources of badly needed capital to contribute. Let me close by one initiative that will be launched tomorrow in Mexico, where we have been very involved. You know that the G20 process of heads of state, they will convene in the next few days in Los Cabos, is accompanied since a few years ago by a B20, which is a business 20 group, where many leading companies from around the world, across all sectors, come with their proposals, very specific proposals of the nature I have mentioned, to the G20 leaders, and then ask for them to do their part. What President Calderon already announced on radio, and we have been working on for the last half year since Davos, is a Green Growth Action Alliance of international financial institutions, of national and regional development banks, and private investors, which will work with governments along exactly the lines I tried to outline to scale up private investment in green growth around the world. So this is the ambition. It can be done. I believe Luciano Coutinho and BNDES is providing great leadership on the Brazilian side in this new club. And these are balance sheets that are enormous, of a few $1 trillion that could be used from the development banks to trigger even larger amount from the private sector. Let's scale up. Let's not wait for the UN. Let's have coalitions, and let's build on these numbers I mentioned at the outset. And I think Rio can be a success. I hope Brazil, which is so gifted with natural resources and potential, will also get its political act together even better in being a partner in this global endeavor. Thank you. Vou passar a palavra para Amoroso. Amoroso é grande empreendedor, ele está com um projeto que é uma referência no Brasil e no mundo de atividade florestal sustentável, e dentro dessa linha de Green Economy ele está dando um exemplo de que isso é viável. Então, Amoroso, não senti, é isso mesmo? Eu vou, inclusive... Eu queria que você contasse um pouco, enfim, qual é a sua experiência. O tempo é muito curto, mas, enfim, qual é o como que você se sente como empreendedor, pondo em prática o que todos nós aqui falamos de Green Economy, mas nem sempre nós conseguimos operacionalizar esse conceito. Faz favor. Isso. Eu vou começar aqui pelo Sudeste. A gente tem visto essa discussão toda de sustentabilidade, e uma das coisas que pega para nós são as cidades, né? As cidades têm muito problema. Nós temos uma área muito extensa de florestas aqui no estado de São Paulo. É uma região que deveria ser rica, mas cidades com favelas muito grandes. E nós temos uma fundação onde a gente investe 1% do faturamento. Esse é um outro ponto que eu gostaria de tocar. Nós estamos aí tentando fazer umas associações internacionais, e a hora que aparece esse 1% é uma complicação. Ninguém quer pagar, né? É uma dificuldade danada. A turma só quer abater do preço da companhia. Ninguém quer botar 1% para investir, para tentar inovar, descobrir novas fórmulas. E nesse processo de análise, por que tantas favelas, né? A gente acabou vendo que na região de Itapeva,
uma cidade com 110 mil habitantes, tem uma favela muito grande. E onde tem muita floresta, um negócio que não deveria, a princípio, estar existindo. E aí nós vamos perceber que a maioria deles são pequenos ex-donos de pequenas porções de terra, que erraram a mão em algum momento e que o banco tomou. E ele, sem estudo, sem nada, foi morar na favela. Então, vamos trabalhar na favela, vamos trabalhar na solução. Começamos um processo de fomento com pequenos produtores, com pinos, com banana. Depois, o pinos é ciclo muito longo. Colocamos a fundação comprou lá umas vacas, deu 2 vacas para cada um. Então, nós criamos uma mandalazinha onde tem pinos, tem 10 hectares, 5 de pinos, o resto é para pasto e agricultura familiar, né? Hoje nós temos, começou isso muito devagar, mas hoje temos lá 16 mil hectares de fomento, 800 famílias, 80 assentados do MST, que estão parceiros conosco, numa solução muito prática, e que a conclusão que nós chegamos é que fica mais barato para a companhia no final. Nós não precisamos comprar terra e nós temos parceiro para produzir, que é o produto final, que é a madeira. E eles estão tendo uma renda. Tem um exemplo que eu vi outro dia, muito bonito, de um pai que, pena que ele está perdendo os 3 filhos para a cidade, estão todos estudando e não querem voltar. Ele arrumou renda para estudar, os filhos estão na universidade. A gente espera que isso seja possível, retroceder essa ideia de ir para a cidade, porque no campo tem muita oportunidade. Indo para a Amazônia, nós compramos o projeto Jari no ano 2000, com a ideia de recuperar a fábrica de celulose e desenvolver alguns projetos na área verde. O Jari é uma área que está entre os 2 estados do Pará e do Amapá. Quando nós compramos, tinha quase 2 milhões de hectares de terras e florestas, dos quais 95 preservados. Hoje tem 1.300.000 e pouco, porque 400 e pouco fez uma reserva, 200 e pouco fez a outra, foi tirando. E a gente acha que no final, se sobrar 1 milhão, vai ser muito, porque tem 98 comunidades que moram dentro das terras, tem 15 mil moradores dentro das terras, tem 4 cidades dentro das terras, 125, 130 mil habitantes dentro das terras, tem 9 mil quilômetros de estrada, tem aeroporto com pista maior que Congonhas, tem porto que entra navio até 40 mil toneladas, tem estrada de ferro dentro da floresta. Aquilo foi um projeto que o Ludwig implantou, gastou na época, nossa, só tem 5 minutos, passa muito rápido, né? Gastou na época 1 bilhão e 100 milhões de dólares, quando nós compramos no ano 2000, botando a inflação americana, dava 7 bilhões de dólares o investimento que ele fez lá na Amazônia. Nós vimos aquilo tudo e falamos, poxa, que belo cenário para desenvolver um projeto integrado de economia verde, de produção, de extrativismo e de preservação. E começamos a trabalhar nesse sentido. Nós estamos com um projeto de manejo sustentável em 545 mil hectares, desde 2003 certificado. E aí é uma confusão, gente. A gente fala aqui em economia verde, sustentabilidade, mas não é fácil manter de pé. Nós ficamos aí 7 anos no vermelho. Agora está começando a ir para o azul, mas a dificuldade é muito grande. Ninguém quer pagar a certificação, né? O que é a certificação? Você tira 3, 4 árvores por hectare, mas tem que criar uma infraestrutura muito pesada, de estradas, ramais, máquinas pesadas, etc. E depois, a hora que você vai colocar a madeira no mercado, você tem que concorrer com tudo quanto é espécie de manejo que não tem esses cuidados. Mas nós estamos começando a ir para o azul, estamos aprendendo como operar. A gente acha que vai dar resultado e temos percebido uma pressão maior da sociedade. A gente acredita que esse negócio vai ser um bom negócio, no médio prazo, né? O que isso traz para a companhia? Nós fomos procurados recentemente, porque nós estamos pensando em transformar a nossa empresa de celulose, e houve um grande número de interessados pelo modelo, pela certificação, né? Recentemente fomos procurados por uma grande empresa de alimentos para produzir palma. Por quê? Lá na Malásia, por aqueles lados, a pressão está muito grande, destruição de florestas, né? Emissão de metano, que é pesado lá, né? E eles querem ter um
um óleo de palma certificado, um blend diferente. Então, você percebe que começa a dar algum retorno. Eu não sei se isso tudo vai se transformar em din-din, em grana, né? Parece que sim, mas nós estamos conseguindo fazer lá no Jari um modelo que está caminhando para um equilíbrio. Fábrica de celulose, manejo sustentável, extrativismo com uma empresa de castanha, açaí, trabalho com as comunidades, fazendo um trabalho de fomento. Esse fomento aqui do Sudeste nós levamos para lá, só que lá virou eucalipto e curauá, que é uma fibra da Amazônia, que incrementou muito a renda. E com esse processo do fomento, tem lá um itemzinho no contrato que não pode derrubar mais nenhuma árvore. Então, essas pessoas moradoras da floresta, que seriam a ameaça para continuar derrubando floresta, se transformaram em defensores, porque ao ter a renda e ao não poder derrubar mais árvores, inclusive viraram os nossos parceiros na vigília da floresta. Sempre que há uma invasão, nós ficamos sabendo rapidinho, começou a dar economia, inclusive na área de controle porque uma área de 1.300.000 e poucos hectares, você gasta muito dinheiro para ter gente olhando, né? Então, nós estamos num processo que, eu diria, estamos a metade do caminho, né? Não está fácil deixar de pé, mas a gente acredita que, se nós não tomarmos a dianteira, os empresários, de se antecipar ao que a sociedade está começando a mostrar para nós vamos ter que ir na marra, né? Então, se nós nos anteciparmos, talvez quem sair na frente tenha uma empresa com valuation talvez um pouquinho diferente. Acreditamos nisso, vamos atrás disso, estamos trabalhando na prática em cima disso. Espero que esteja certo, porque se eu errar, vou perder muito dinheiro. Obrigado.